Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $28.800. Bitcoin que continua forte, se segurando acima dos 28, mesmo com os mercados globais despencando. Hoje, meu principal objetivo vai ser começar falando um pouco do longo prazo, e porque eu estou extremamente preocupado com o que eu estou vendo no mercado, e depois do curto prazo, para tentar passar os próximos passos e a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui do longo prazo, tá? Eu quero explicar para vocês porque na minha visão o Bitcoin está numa tendência de alta e porque a grande maioria das pessoas não vai conseguir captar essa tendência. Eu quero mostrar isso não só dando a minha opinião aqui, mas obviamente mostrando a minha estratégia, o que está acontecendo pensando no longo prazo. Depois a gente vai para o curto prazo, tá? Como sempre, vamos falar das resistências e suportes aqui para as próximas horas e dias. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Já entra aqui dentro do nosso escritório. Hoje a gente bateu 5.000 pessoas dentro do escritório, então eu queria agradecer aí todo mundo que tá lá dentro, porque na semana que vem a gente tem o lançamento do Membros, tá bom? E o Membros vai ser dentro do escritório, vocês vão entender ao longo do final dessa semana aí, numa live no domingo, porque é tão importante a gente fazer lá. Nós vamos ter lives exclusivas, vocês vão ter acesso à minha carteira, vão ter acesso a onde eu compro e vendo Bitcoin e as minhas altcoins, então vai ser sensacional, beleza? Então já entra no escritório para ficar mais fácil para você entrar no Membros na semana que vem. Beleza, investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre o longo prazo, tá? Eu vou até dar uma limpada desse gráfico aqui, porque, ao meu ver, a gente está numa situação extremamente positiva para o Bitcoin, mesmo que a gente tenha quedas nas próximas semanas. Na verdade, principalmente se a gente tiver quedas nas próximas semanas. E eu ainda vejo uma maioria do mercado, eu vou te provar isso com indicadores, apostando na baixa. E o que me deixa mais preocupado é que essas pessoas elas não apostam na baixa por uma estratégia que elas estão seguindo, mas sim por uma narrativa. E eu venho aqui para te contar que se você se basear em narrativas para as tomadas de decisões suas no mercado, você vai se ferrar. Porque sempre vai ter aquela narrativa que atende aquilo que você quer que aconteça. Quantas narrativas nos últimos meses a gente já não passou? Passamos aqui pela Terra Luna, passamos na FTX. E durante todo esse período aqui o mercado ia colapsar por causa dessas duas. Depois a gente passou pela narrativa da Binance. Aí a gente passou por uma quase terceira guerra mundial, todo mundo falava que o Bitcoin ia despencar por causa de terceira guerra mundial. Depois teve as quebras dos bancos, que o Bitcoin se provou novamente, né, o motivo dele. Depois ainda teve mais questão de inflação, Taiwan, agora estão falando de teto de dívida. Parece que as pessoas não entendem até hoje para que serve o Bitcoin e o que o governo faz com o nosso dinheiro. É claro que eles vão aumentar a dívida, eles já fizeram isso dezenas de vezes. Não vai ser agora que eles vão falar, opa, vamos ser responsáveis com nossa moeda fiat. Claro que não. O governo novamente vai aumentar a dívida, como sempre fez em toda a história. Novamente isso vai dar propulsão para o Bitcoin, como sempre deu também desde 2008. O Bitcoin foi criado para isso, para nos proteger dos governos, para proteger da impressão de dinheiro desenfreada. E quanto antes vocês entenderem os fundamentos, não a narrativa, melhor. Porque você sempre vai encontrar uma narrativa para apostar na baixa. Tá? Assim como você sempre vai encontrar narrativas também para apostar na alta. Então a gente precisa sair do jogo da narrativa e para o jogo dos fundamentos, né? Eu acho que a grande maioria aqui acredita no Bitcoin pelo que ele foi feito. Enquanto vocês ficarem acreditando em narrativas, caras, vocês não vão ver os fundamentos, tá? Então, fundamento é mais importante que narrativa. Fundamento é mais importante do que tentar prever o futuro com a sua narrativa preferida. Beleza? Então toma muito cuidado com isso, tá? E agora, de maneira não subjetiva e sem narrativa, deixa eu te contar por que eu acho que o Bitcoin vai continuar se valorizando aí ao longo desse ano. Vamos lá. Primeiramente, né, é claro que a gente já se valorizou 100%, então já foi uma alta expressiva e todas as narrativas aqui já caíram por terra, né? Mas agora a gente continua vendo novas e novas surgindo. E na minha opinião, a maior probabilidade é que a gente continue subindo, primeiro porque a gente está em tendência de alta. Né? É só a gente olhar para o passado aqui do Bitcoin e ver que quando a gente assume tendências de alta, assim, cara, você pode escolher a narrativa que for.
o Bitcoin tende a seguir a tendência dele, né? Se engana quem acha que depois do Corona Crash não teve dezenas de narrativas durante a bull run que o mundo ia acabar e que o Bitcoin ia cair. Todas elas foram rechaçadas pelo simples fato que a tendência era de alta e que os fundamentos do Bitcoin continuaram intactos, tá bom? Então a gente tem uma tendência de alta aqui com maiores volumes nos fundos e no rompimento para cima. Se a gente recua aqui para essa região, para mim uma grande oportunidade, tá bom? Para a gente pensar em compras. Faz semanas que eu não compro Bitcoin. Vocês sabem, quando o Bitcoin está subindo, eu não estou aqui falando da narrativa de $1 milhão em 3 meses. Eu estou colocando dinheiro no bolso, justamente porque quando ele corrige eu quero comprar, tá bom? Então seria muito bom uma correção nessa região aqui, que daria boas compras ali nos 26, 24 mil dólares. Mas sinceramente, do jeito que a gente está aqui, talvez a gente nem tenha essa correção. Porque o Bitcoin, ele está demonstrando força, mesmo com o S&P 500 despencando. Turma, o S&P 500 ontem estava postulando os 4.200 pontos. Hoje está nos 4.060. Cara, isso é uma queda aí de mais de 3%, 3,5%. E as pessoas fecham os olhos para isso. Como assim, cara? Assim, ó, o Bitcoin consegue se segurar acima dos 28, tá brigando em 29. O ouro tá renovando o máximo histórico, o S&P tá caindo. Por que isso, caras? É por causa dos fundamentos. Isso é muito claro para mim, tá? E quando a gente pega, não só numa perspectiva óbvia de volumes e análise técnica, uma tendência de alta, a gente pode também pegar uma perspectiva de análise de sentimento para mostrar para vocês que não é que essas narrativas, algumas pessoas estão seguindo elas. Não, a maioria do mercado está seguindo elas. Porque a gente pode ver aqui, assim, desde os fundos ali, né, mas principalmente esse ano, que na maioria dos momentos o mercado está apostando na baixa, né? Então repara o quanto a gente tem aqui o verdinho, né, o nosso long short ratio. Em muitos momentos a gente fica verdinho aqui. Quando a gente estava começando o bear market, olha só onde que ficava esse indicador, cara. O indicador era lá em cima. É claro que em alguns momentos a gente teve respiros, o mercado subiu em alguns momentos 20%, né? Nada próximo desses 100% que configura a nossa tendência clara de alta. Mas repara que a gente está num patamar esse ano muito inferior ao que historicamente a gente teve no bear market, cara. Assim, quando o bear market começou, tinha mais de 5 longs para cada short, galera. Agora tá 1 para 1. Historicamente isso é muito bom, tá? E mais do que isso, quando a gente olha o que aconteceu aqui, assim, desde o início, lá tô pegando lá no topo, cara, tô pegando $60 mil. E olha, por exemplo, indicadores como o CVD, a gente vê que quando o mercado estava caindo, igual foi durante todo o ano de 2022, você acha que a turma estava vendendo? Não, a turma estava comprando. O mercado aqui, olha só, lá em janeiro desse ano, cara, quando a gente ainda estava numa tendência de baixa, ele estava no mesmo patamar do começo do bear market, as compras e vendas no mercado, o CVD. Então isso mostra que o mercado caiu de $60 mil para 15 e tinha basicamente o mesmo número de pessoas compradas e vendidas. A turma foi comprando o bear market. E é por isso que o bear market continuou. Até quando? Até quando a turma começou a vender. Então olha o que aconteceu esse ano. O preço subiu mais de 100% e a turma só está vendendo. O CVD mostra isso, a diferença entre compra e venda no mercado. Então olha isso, cara. Então você quer estar do lado da turma que estava comprando Bitcoin entre os 50 e os 30? Entre os 60 e os 30, né? Ou você quer estar do lado da turma que começou a comprar ele aqui quando a gente reverteu a tendência lá nos 16, 17, e agora estamos numa tendência clara de alta com todo mundo vendendo. E isso aqui eu não pego só de uma exchange não, tá, galera? Eu pego de várias exchanges. Vou até pegar aqui quais exchanges que eu estou colocando nesse momento. Mas muitas exchanges, são muitos bilhões de dólares, tá bom? Então assim, olha só o tanto de exchange aqui. Então isso mostra claramente o comportamento do mercado. E o comportamento de um mercado ignorando a tendência, ignorando o sentimento e seguindo narrativas. Que continuem seguindo narrativas. Estão seguindo narrativas desde os 15K. A gente agradece, porque isso gera liquidez para o mercado continuar subindo. Beleza? Então, para mim é muito claro uma maior probabilidade de alta nas próximas semanas e meses, tá bom? E isso quer dizer que eu vou chegar agora e dar win no Bitcoin? Chegar agora e comprar tudo em altcoin? Não, caras. Na verdade, depois de subir 100%, a nossa exposição no mercado está muito menor do que quando ele estava em 15.
Né? Porque quanto mais ele sobe, cara, mais é atrativo para mim colocar dinheiro no bolso e o risco também pode aumentar. Né? A gente pode ter correções fortes. Então é importante nesse momento parar de tentar seguir uma narrativa, parar de tentar pegar a bola de cristal e bolar na sua estratégia aí. Quantos por cento eu quero estar exposto agora? É isso que vocês vão ver no Membros, entendeu? Vocês vão ver semanalmente a gente mudando essa nossa exposição de acordo, não com narrativa, cara, de acordo com a estratégia. Eu não vou chegar para vocês e falar, ah, não, vai ter uma guerra em Taiwan, então eu vou vender meus bitcoins. Cara, eu não vou fazer isso nunca. Por quê? Porque eu não sigo narrativa, tá? Vocês podem ter certeza, se isso aqui começar a estourar para cima, long short rate 1, 2, 3, se a turma começar a comprar com Bitcoin caindo, eu não vou ficar otimista. Eu vou continuar seguindo a minha estratégia, nunca narrativas. Beleza? Tá bom, tendo isso em vista, né? Você precisa definir essa sua porcentagem de exposição. E qual que vai ser a porcentagem certa? Ah, é 20, 50? Cara, vai depender de você, do seu perfil. Mas uma boa regra é o que você consegue dormir tranquilo à noite, cara. Todo dia eu acordo feliz para olhar o preço do Bitcoin. Eu não acordo preocupado com o que aconteceu à noite, tá bom? Então se você tá perdendo sono, tem uma coisa errada aí, tá bom? A gente fala mais sobre isso no Membros, tem vídeos especiais lá para falar sobre isso. Na semana que vem vocês vão ver, beleza? Tá bom, tendo isso em vista, né, vamos continuar aqui com uma análise mais de curto prazo, tá bom? E numa análise de curto prazo, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o diário, tá bom? No diário a gente continua no padrão de continuação da alta aqui, tá? Os mais pessimistas vão falar que é um triângulo, os mais otimistas vão falar que é uma bullish falling wedge. Para mim não importa muito, o que importa é um rompimento da região entre os 29 e os 30k, tá bom? A gente está tentando romper os 29, o que já é um bom sinal para mim, tá bom? Fechou o diário acima dos 29 aqui, ó, topinho importante, caras, ótimo sinal. Fechou acima dos 30, provavelmente máximas no ano aí estão por vir. Em relação aos suportes, 27.900, tá? Se perder os 27.900, a gente pode enfim ter uma correção mais forte. Correção que provavelmente dará oportunidade para quem não cair em narrativas, tá bom? Cara, a última correção que a gente teve, ali nos 19 mil dólares, a narrativa era clara. O mercado financeiro vai colapsar, o Bitcoin vai colapsar junto. Se a gente olhasse para a narrativa, a gente não estaria comprando, a gente estaria vendendo no pior local possível. Então não acredite em narrativa, siga a sua estratégia. Quando chegou lá, estava todo mundo vendendo, a gente estava comprando. Não porque a gente sabia o futuro, mas porque a gente estava seguindo a nossa estratégia. Beleza? Tá bom, tranquilo. Então, essas são as zonas importantes aí. Beleza? Para finalizar, no curtíssimo prazo aqui, vamos dar uma olhada no sentimento. O sentimento melhorou nas últimas horas, tá bom? Mas realmente, assim, não é aquela melhora que deixa a gente otimista para fazer um long no Bitcoin, por exemplo, tá bom? Então, na verdade, né, ontem, o que a gente fez? A gente fez vários shorts, tá bom? Para proteger a nossa exposição no Bitcoin. Então se engana quem acha que, por eu estar otimista no longo prazo, eu não posso apostar na baixa. Na verdade, em 2022 ali, que a gente não estava otimista, né? Mas 70% das operações foram de short. Se não fosse, a gente teria se ferrado. Mas tem uma taxa de assertividade maior de 70%. Esse ano, tá bem equilibrado assim o número de operações. Tem mais longos, mas também tem muitos shorts, tá bom? Então a gente pode ganhar apostando na baixa de moedas que não estão tão bonitas quanto o Bitcoin. Você vai falar, pô, Pablo, as moedas não andam em conjunto? Não, tá? Elas têm uma correlação, cara. É só você olhar o gráfico de um tanto de altcoin lixo aí, do Bitcoin, você vai ver a diferença do gráfico esse ano dos dois. Tem moeda que nem mexeu esse ano e o Bitcoin está subindo 90%, 95%, né? Então, a gente pode aproveitar também para apostar na baixa em momentos que a gente pode ter correções da nossa tendência de alta e aproveitar para apostar contra altcoins que estão muito piores do que o Bitcoin, tá? O Bitcoin tem um long short rate bem baixo nesse momento aqui, próximo de 1.15. Mas a gente, como eu disse para vocês hoje no meu Instagram, inclusive me segue lá, pablo.granier, se você não segue. Cara, esse aumento de open interest aqui não é um aumento tão grande, sabe? Não foi um aumento no rompimento aqui em si. Então, assim, poderia cogitar um long no Bitcoin nesse reteste e tal, mas por enquanto não o farei, tá? Vamos procurar altcoins aí pra gente fazer mais alguns longs. Porque eu vejo uma situação, assim, melhor do que ontem, obviamente. Long short ratio caindo, o open interest deu uma subidinha, mas ainda pouco pra gente falar, pô, realmente rompemos pra cima, agora vamos embora. Parece que a gente precisa de um rompimento forte
com diminuição do long short rate e aumento do open interest, dessa região que a gente parou ali dos 29,200 e dos 30 seria uma confirmação daquelas, né? Mas a gente fica de olho, tá? Para uma melhora mais significativa do sentimento, mas melhorou, tá bom? Melhorou bastante, tô bem mais otimista hoje do que estava ontem, né? E assim, tendo em vista que ontem, cara, o Powell foi pesado no discurso dele, né? O cara foi pesado, então, tipo assim, mesmo com tudo isso, o Bitcoin tá subindo e com o S&P despencando. Isso se chama demonstração de força para mim, tá? E essas forças, elas estão sendo demonstradas em momentos que os fundamentos do Bitcoin ficam claros. Então, eu acho que existe uma grande diferença entre uma narrativa e um price action claro de ouro e Bitcoin pumpando ontem e S&P despencando, né? Então vamos ficar atento aí mais aos fundamentos do que às narrativas, porque senão você vai escolher o seu lado aí, vai ser difícil mudar de lado, viu? Provavelmente vai mudar nas máximas. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Espero que tenha ficado claro aqui toda essa relação aí da narrativa e por que a maioria vai perder dinheiro esse ano. Igual a maioria perdeu dinheiro comprando bear markets, a maioria vai perder dinheiro agora shortando essa... Não, já tá perdendo, né? É claro para os investidores, já tá perdendo desde os 15 mil shortando essa baixa. E, infelizmente, parece que isso vai continuar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e a gente se vê aí, dependendo da volatilidade.